Será que nós estamos num momento social onde a nossa comunicação se encontra mais crítica? Será que a gente critica com facilidade os amigos, filhos, o governo, a condução das pessoas habitualmente em relação à vida? Será que essa crítica realmente gera resultados diferentes? Vale ser tão crítico? Acho que em alguns momentos sim, em outros é importante que a gente se questione. É sobre isso que nós vamos falar hoje no canal Escola da Comunicação, sobre o quanto as nossas críticas de fato imprimem alguma mudança naquilo que a gente gostaria de mudar. Vem com a gente! A beleza da comunicação se confunde com a sua fragilidade. A gente pode falar coisas que realmente caiam muito bem e façam diferença para a vida de uma pessoa. Assim como a gente pode ser crítico e cruelmente crítico. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o quanto na comunicação essas críticas são de fato positivas para que elas possam imprimir uma diferença naquele que ouve, ou o quanto elas vão criando mais do mesmo cenário sem de fato alterar nada e pior, até gerando situações de conflito, situações muito negativas e diferentes daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Quando nós olhamos e interpretamos uma situação, habitualmente a gente observa se essa situação, se essa sensação confere com aquilo que para nós é de valor, com aquilo que para nós é plena verdade. Então, se nós observamos alguém fazendo algo que no nosso julgamento, que no nosso valor é incorreto, naturalmente surge uma crítica que vem de um incômodo, de uma emoção. E a questão é que desse incômodo, dessa emoção, surge a palavra. E a maneira como nós colocamos essa palavra, muitas vezes, mais vai enfatizar essa situação, deixá-la mais frágil ainda, porque a partir do momento onde nós sentimos que houve uma quebra num valor interno, habitualmente é fácil do ser humano ir para aquilo que a gente chama de tirania do correto. O que eu penso é o correto e isso me dá essa justa superioridade de criticar tudo que eu queira. É quase como se uma pessoa em menção à paz pudesse sair brava e batendo em todo mundo porque o que ela quer é a paz. Vamos explicar um pouquinho mais? Vamos falar um pouquinho mais de como isso tem virado verbo e muito na nossa sociedade? Nós temos uma expectativa muito grande. A nossa sociedade hoje, para todos nós, joga uma expectativa grande em termos de como as pessoas devem ser, como a vida deve ser, como os nossos filhos devem ser. Então é muito fácil, muitas vezes, em nome de uma sociedade que dita como aquela criança deve ser, a gente fica brava com aquela criança que ela não se encaixa naquilo. Veja, não tem nada a ver com um senso de não educar ou de não respeitar o valor do outro, não é isso. Mas se aquilo tudo não for perfeito, não for nota 10, aquela criança não tem valor. E é um nota 10 muito mais associado à sociedade do que associado àquilo que de fato é importante como valor para aquela família. Como, por exemplo, quando a gente olha as notas de um filho. Eu recentemente encontrei algumas amigas muito queridas e a gente conversando sobre a vida, a gente dizia, não vamos falar sobre perfeição, né, gente? Não vamos falar sobre perfeição porque essa onda de que comigo nada acontece, comigo é tudo perfeito, só reforça os nossos medos em relação a não estar num possível padrão. Vamos retomar ainda de uma maneira mais profunda sobre essa condição da tirania de uma comunicação correta. Quando eu acredito que o meu é o correto, é muito fácil eu partir para uma forma de comunicação agressiva. Então, é o que a gente vê habitualmente. Pessoas xingando, criticando outras, porque falaram algo, se mantiveram de uma maneira preconceituosa na comunicação e o outro chega fascista, sexista, brigando, xingando, como se isso não fosse também um preconceito. Então, a partir do momento que eu acredito que na comunicação eu tenho que manter um respeito, é na minha ação muito mais do que na minha palavra que eu tenho que manter. É na minha ação muito mais do que na minha palavra que eu tenho que acolher, embora aquilo não faça parte dos meus valores. Se eu quero que o outro me acolha, é acolhendo. Se eu quero que o outro entenda que meu jeito de pensar
pode ser amplo e muito mais inclusivo, é incluindo todo aquele que também é diferente daquilo que eu penso. Então, eu acredito que é um assunto polêmico, mas eu acredito que cada vez mais a gente precise transformar em palavras de bom senso, e que eu acredito que sejam palavras de maturidade, que eu também preciso tanto olhar, direcionar e treinar isso, mas a palavra que tem uma relação maior com a maturidade, eu acredito dentro do contexto da comunicação, que é uma palavra onde a emoção não faz com que a forma como ela chegue seja tão agressiva quanto aquilo que eu não gostei que aconteceu comigo, que eu me senti agredido. É na ação que eu vou transformar essa palavra. Ninguém está dizendo para ser bonzinho, mas a gente está falando para ter uma maturidade, uma sobriedade, como eu recebo e não potencializo. Numa sociedade muito crítica, todo mundo acaba se sentindo diminuído, porque quando eu critico demais o outro, parece que eu melhoro a minha autoestima. E numa oportunidade muito rica de estudar um pouquinho da filosofia com os amigos, eu digo que é uma pretensão, né? Porque a filosofia é tão ampla, mas estudando um filósofo contemporâneo, André Comte-Sponville, que fala sobre generosidade, ele diz que a autoestima está para além da generosidade. Nós vamos encontrar autoestima quando nós formos generosos. Ele diz isso. Eu acho que é um exercício bem interessante para todos nós. Generosidade é, de fato, acolher ou levar uma palavra que tenha mais senso ou talvez mais sabedoria. Um exercício muito grande que eu trago aqui na Escola da Comunicação para todos nós refletirmos e observarmos se a gente não está falando da agressão com agressividade, falando da busca de paz com agressividade, falando de uma sociedade que possa ter mais respeito, mas falando isso com desrespeito. Eu acredito que quanto mais a gente possa mergulhar e entender quem nós somos, como a gente chega para o outro, muito mais a gente vai entender essa conexão humana. Se a gente puder expressar o respeito, que comece por nós, que a gente possa ser exemplo de respeito. Fácil? Não, um grande desafio, mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. E eu acredito que a potencialidade humana, sem dúvida alguma, ela precisa disso, dessa ação. Então, é um convite para todos nós, o treino de uma resposta muito mais madura e concisa do que uma resposta reativa às críticas. Até porque, cada vez que nós somos criticados, a gente tende a se defender. Então, que a gente saiba que essas defesas de forma agressiva não necessariamente elas vão chegar naquilo que é o que a gente quer no final das contas, estar num modelo mais interativo e mais inclusivo. Eu espero contribuir um pouquinho com essa reflexão, porque o canal da comunicação tem essa função também de contribuir, né? De novo, a intenção ou a pretensão, mas a nossa história é essa, trocar aquilo que faz parte de tudo que nos expõe, tudo que deixamos comum, tudo que o nosso olho é hábil em ver o outro, mas pouco hábil em nos ver. Que o canal Escola da Comunicação possa ajudar a gente a se ver mais e que a gente se veja mais aqui. Inscreve. Se você gostou, põe um curtir, compartilha com seus amigos. Vamos criar um elo, uma rede de comunicação responsável e uma rede de comunicação coerente. Aqui a gente tem algumas pequenas bases para isso. Vamos juntos!